versículo 21, nós vamos ler até o 24, depois nós vamos continuar na meditação, e aí vamos ler versículos 7 a 10 do capítulo 8, e versículo 30 e 31 também do capítulo 28, não do capítulo 8, capítulo 28. Nós vamos seguir a narrativa. Eu quero pincelar aqui alguns trechos daquilo que nós não pontuamos na semana passada, eu ia dizer, mas no sermão anterior. E eu quero, então, poder perceber com você aquela narrativa da história que a palavra de Deus faz, como nós já havíamos dito também, e aplicar isso às realidades do nosso coração, da realidade da nossa vida, da vida da igreja, nesse tempo da história em que nós estamos vivendo. Atos, capítulo 27, versículo 21, a palavra de Deus diz assim: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo que me foi dito. Vamos orar? Feche os seus olhos, coloque seu coração mais uma vez diante do Senhor, clame para que Ele fale ao seu coração. Em nome de Jesus, Pai, nós nos submetemos aqui a Ti. Pelo amor que o Senhor tem ao Teu nome, a Tua obra, a Tua igreja nesse mundo, nós Te rogamos, quebranta o nosso coração, fala conosco, em nome do Teu Filho amado e para a glória do Senhor mesmo. É que nós Te rogamos, Pai. Amém. Pois bem, irmãos, nós afirmamos aqui que nós precisamos ler as Escrituras a partir dessa perspectiva sempre mais ampla, que é como a própria Escritura narra toda a história. Nós precisamos enxergar como a Escritura, a palavra de Deus, revela como as coisas foram criadas, como a história se desenvolve a partir da queda da humanidade, como a história, então, nesse desenvolvimento, é sempre uma manifestação, e como a palavra de Deus revela que Deus é que está constantemente em busca do seu povo e que Ele está redimindo tanto a história como o seu próprio povo para revelar aos seres humanos exatamente a sua graça, a sua glória e os seus propósitos eternos em criar e levantar um povo para si. E então vimos esse resumo da história da redenção, afirmando que nossa perspectiva reformada encara e observa essa história bíblica com esses 4 resumos, ou 4 pontos. Seria criação, queda, redenção e consumação. Há alguns entendendo que a redenção é que é o último ponto e não seria consumação, mas seria uma redenção já aplicada e ainda uma redenção que será completada, consumada ainda na volta do Senhor Jesus Cristo. Então observe, quando nós olhamos então para as Sagradas Escrituras, para cada parte dela, nós precisamos entender que cada parte dessa está dentro dessa história maior. Está dentro desse aspecto maior da palavra de Deus. E cada parte das Escrituras sempre terá ali
algum reflexo ou apontará de alguma forma para esse todo da palavra de Deus, para esse todo da redenção que Deus está realizando. E por isso nós estamos vivendo uma parte dessa redenção, em um momento desta redenção, que Deus continua a operar, Deus continua a agir da mesma forma como ele sempre agiu em toda a história, pela palavra dele, pela pregação da sua palavra, pelo seu Espírito. Nós não estamos vivendo uma era, uma época em que não existe nenhuma relação com aquilo que Deus está fazendo nas histórias da sua própria palavra. E por isso nós precisamos olhar para a palavra de Deus dessa forma. Sendo assim, eu queria uma coisa que pudesse fazer peso aqui, tá? Qualquer coisa pequena, um objeto pequeno, mulheres que tem caneta, qualquer coisa que eu prenda aqui, uma tampa. O ar-condicionado está voando aqui minhas páginas. É um pouquinho grande esse aí. E pronto, olha, que oferta ao Senhor. Pronto, agora não vai voar não. Então volte seus olhos ao texto. Eu queria que você percebesse nesses versículos essa preservação gratuita que Deus faz de todos aqueles que estão naquele barco, naquele navio. Veja como as afirmações que Lucas faz no texto é que há uma preservação, há um livramento da vida de todos aqueles ali na tempestade como um ato de graça e que é completamente imerecido. Por que o Senhor os salva? Porque Deus tem uma aliança com Paulo. Deus entra em acordo com Paulo. E aí Deus promete a ele que salvaria a todos. Só o navio é que se perderia. Veja como isso aponta para essa história maior em que, no começo de tudo, há toda uma estrutura criada que o Senhor promete cuidar, que o Senhor diz ao homem como ele deve viver, mas que o homem não obedece ao seu mandamento. E assim, se você observar a narrativa um pouco anteriormente, antes deles partirem de Creta, Paulo havia avisado, e Paulo então relembra eles aqui, que era preciso que eles tivessem atendido ao que Paulo havia dito a eles, mas eles não atenderam, eles não obedeceram. Então a afirmação aqui, o que a narrativa aponta é que toda a tragédia, todo o caos, tudo aquilo que eles estão vivendo, não é por causa de uma tempestade, mas eles estão vivendo aquilo exatamente porque desobedeceram. Você já ouviu essa história? Não já? Você já viu essa história nas Escrituras? Isso é como essa grande história começa na desobediência. Veja, o que a palavra de Deus nos aponta é que, na verdade, na história humana, essa mesma história só se repete. Se repete não apenas porque nós desobedecemos, mas porque Deus continua a propagar a sua verdade em toda a terra. Então veja, o Senhor continua a manifestar as suas ordens, a sua palavra, a sua direção ao seu povo, à sua igreja. O Senhor continua a manifestar as suas ordens, a sua palavra, a sua direção à humanidade. Mas tanto a humanidade continua em desobediência, como muitas vezes a sua própria igreja. O que o Senhor está nos mostrando é como essa história é real, não apenas naquela época, mas como ela é real nos nossos próprios dias. As tempestades que nós simplesmente vivemos ainda neste mundo, ainda é porque nós permanecemos muitas vezes em não dar ouvidos
àquilo que o Senhor orienta, aquilo que o Senhor ordena, aquela condução que o Senhor dá às nossas vidas. Mas Deus preserva o seu povo porque ele tem uma aliança com aquele que é o seu próprio filho, com aquele que é o verdadeiramente fiel. A igreja de Cristo Jesus, ela é preservada na história. O povo de Deus é preservado na história, porque Deus tem uma aliança com aquele que é fiel, o seu filho. Veja, irmão, a minha vida e a sua vida não é preservada, ou não são preservadas, porque você é obediente em tudo. Embora obedecer é sempre melhor do que o sacrifício, a nossa vida é preservada, porque o Filho de Deus se sacrificou em fidelidade, em amor e santidade, até o último momento, para redimir a minha vida e a sua. E nós somos salvos dessa tempestade, simplesmente por uma aliança que Deus tem com aquele que é fiel, Jesus Cristo. Nós chegamos do outro lado. Não porque nós pensamos de forma humilde, não porque nós pensamos de forma altruísta. Nós chegamos do outro lado porque o Senhor prometeu àquele que é fiel. Lembre-se que o Salmo diz que Deus entregou as nações ao seu Filho. É por causa do Filho que eu e você somos recebidos por Deus. Ainda que as estruturas possam ruir. O barco foi totalmente destruído. Mas as vidas foram preservadas. Versículos 7 a 10 do capítulo 28. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou dignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhes as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir a viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Veja, a cura agora do pai de Públio e de outros enfermos na ilha de Malta, onde eles atracaram e o navio foi completamente destruído, é realizada através da oração e do ministério do apóstolo Paulo, mas não é um milagre meramente que está ali acontecendo, mas é exatamente reflexo dessa demonstração do poder do reino de Deus, que já é presente e está em operação no mundo. Continue pensando comigo sobre esta narrativa aqui como apontando ou iluminando essa grande narrativa maior, onde há uma criação, queda, redenção e consumação, apontando sempre para aquilo que Deus ainda realizará no fim da história. Observe como que essa história entra agora no meio de uma narrativa que onde na narrativa maior da criação, queda e redenção, ela se encaixa exatamente no período em que eu e você estamos vivendo. É o período em que Deus está redimindo o seu povo e a sua criação. Nós já caímos, a queda já aconteceu, e Deus começou na história a realizar a sua redenção.
Nós não estamos vivendo a consumação de todas as coisas. Nós estamos vivendo o período da redenção. O período em que Deus está redimindo e alcançando aqueles que ainda não foram alcançados, através do ministério da sua igreja, redimindo sua igreja, seu povo e redimindo todas as coisas. Deus está realizando isso. Essa história está exatamente encaixada dentro desse mesmo esquema. Ela nos mostra como Deus ainda opera no mundo. Ela nos mostra que nós não estamos vivendo um mundo que foi simplesmente criado e deixado aleatoriamente sujeito a ele mesmo e às suas próprias decisões, mas que esse mundo criado por Deus continua a ser um mundo que Deus está intervindo nele, agindo nele, movendo a ele, criando ainda todas as coisas, desenvolvendo ainda a sua própria criação. O mundo não é uma massa que Deus simplesmente criou e depois de ter feito ele de forma mesmo que oval, tenha tentado jogá-lo e deixado ao acaso para que ele se desenvolvesse como que aleatoriamente. O mundo é um mundo em que Deus continua a agir. Mas eu e você precisamos perceber que nosso corpo e nossa mente precisa se submeter a isso, precisa crer nisso. Porque nós muitas vezes estamos vivendo nesse mundo como se nós não estivéssemos vivendo um período da história que foi planejado por Deus, que foi arquitetado por Deus e que é fruto ou que é passivo à ação de Deus. Esse momento em que eu e você estamos vivendo na história, por mais que na nossa mente finita, eu e você pensemos em toda essa história como um momento muito grande e que talvez nós percamos de vista, inclusive, as dimensões disso e a gente seja conduzido muitas vezes pela nossa incredulidade a pensar se Deus realmente ainda está intervindo, se Deus realmente age, se Deus realmente está presente. O que a história, o que esta narrativa nos mostra em Atos é que Deus é um Deus que dentro de sua soberania conduz o seu povo de forma que aos nossos olhos pode ser que seja aleatório, mas que ele está conduzindo cada passo do seu povo, levando o seu povo a lugares que muitas vezes podem ser lugares em que, pela situação que se esteja vivendo, eu e você, por causa do nosso coração incrédulo, acreditemos que não deveríamos estar naquele lugar. Não deveríamos estar vivendo aquela picada de serpente, de uma víbora. Não deveríamos estar ali passando frio, precisando que outras pessoas nos socorressem, acendessem a fogueira para nos esquentar do frio. Mas Deus é aquele que nos conduz até aqueles lugares. A narrativa nos mostra que eles chegaram ali em uma tempestade, eles chegaram ali com um barco indo a pique, chegaram ali com o barco sendo espedaçado, mas todas as vidas foram preservadas. E sendo preservadas aquelas vidas, foram também preservadas agora em terra, no meio do frio, no meio de situação escassa, a ilha inteira cuidou deles, preservou a vida deles. Mas através daqueles que o Senhor estava em relacionamento, Deus também abençoou aquela ilha e operou milagres naquele lugar. Deixa eu perguntar a vocês. Nós planejamos, nesta data, estarmos aqui, neste lugar? Nós começamos o ano de 2025 pensando, final do ano de 2025 nós vamos estar ali, naquela sala improvisada, a gente vai derrubar uma parede, naquela rua, naquele determinado lugar. Nós nem imaginávamos que estaríamos aqui. Nem imaginávamos que essa reviravolta toda aconteceria. Correto? Assim como nós não planejamos que o último sermão de Atos seria quase que... Eu nem me lembro quanto tempo faz, mas acredito que mais ou menos um mês da última vez que nós pregamos sobre o texto de Atos, ainda no antigo lugar. Deixa eu pensar com você aqui. Isso não está escrito aqui no meu sermão, não.
Mas deixe-me pensar com você. O quanto Deus pode suprir as suas necessidades. O quanto Deus pode suprir a necessidade do seu povo. Há como medir? Há como dizer, exatamente aquilo que a gente precisa, Ele vai dar. Não tem. O que a palavra diz é que Ele faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Mas há uma questão aqui. É que o ministério da igreja na ilha de Malta aconteceu. Porque, sem dúvida, você não vai olhar para Paulo e pensar assim, será que Paulo era um pouco incrédulo quanto ao que Deus podia fazer? Então imagine você. Olhe como o nosso mundo é. Nós criamos os remédios. Nós criamos os antibióticos. Nós criamos os analgésicos. Nós criamos interogermina. Não é? Qual é o outro concorrente? Biovicerina. Aí você está lá com diarreia. O que é que você faz? Liga para a Cris, liga para a Sabrina, pergunta se elas têm e você vai tomar. Nesta época aqui, as pessoas morriam disso. Morriam fácil. O que é que Paulo faz? Paulo vai orar por um homem que está com febre e diarreia. Esse mundo conduz a mim e a você a pensarmos de forma naturalista, materialista, cientificista. E isso faz com que eu e você nos esqueçamos que Deus ainda é um Deus que intervém. Deus responde a oração. Você pode orar. Você pode se ajoelhar e pedir a Deus. O lugar sofre as consequências de um povo que crê ou não crê. Eu e você fomos colocados aqui. O que vai fazer diferença nesse lugar é se você crê ou não que Deus continua a operar a sua vontade no mundo através da sua palavra. Nós não fomos colocados aqui, irmãos, para ficar pensando. E eu não estou falando isso só para você, não. Eu estou falando isso porque eu tenho lutado contra isso no meu coração. Nós não fomos trazidos para cá para ficar pensando nas nossas limitações e necessidades. Nós fomos trazidos para cá para lembrarmos do infinito poder de Deus. Nós fomos trazidos para cá para lembrar que não há nenhuma necessidade que em oração o Senhor não responda. Nenhuma necessidade. Esse lugar poderá ser abalado se a igreja dele simplesmente crer e pedir a Deus que faça. A ilha de Malta foi impactada. Pessoas aos montes foram chegando e elas recebiam oração. Oração. Eu e você fomos trazidos para cá para crer em Deus antes de tudo. Eu e você não fomos trazidos para cá para, com toda a força que há no nosso ser, tentarmos fazer alguma coisa aqui. Eu e você fomos trazidos para cá para, acima de tudo, com toda a força que há no seu ser, mortificar o seu coração, as suas vontades, os seus sonhos, os seus desejos, para que, como lemos, a gente viva para Cristo. Ele morreu por todos, para que todos vivam por Ele.
Ele não morreu por nós para nos dar uma vida melhor. Ele morreu por nós para que eu e você morramos também por ele. Versículo 30, caminhando para o fim do capítulo 28. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que há lugar onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Paulo, mesmo como prisioneiro, continuou a pregar as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, com toda ousadia. Com toda ousadia, Paulo estava ali como prisioneiro, mas pregando e falando a palavra de Deus. O que essa partícula da história da igreja nos mostra é que a palavra de Deus, ela nunca poderá ser aprisionada. Ela nunca poderá ser contida. O poder que a palavra de Deus tem é o poder criador. Por isso, as coisas que a palavra de Deus criou jamais poderão prender a palavra criadora. Você entende isso? Mas observe, o seu corpo e o meu corpo podem ser aprisionados. Mas o mal não está quando o seu corpo é aprisionado. O mal é quando você permite que a sua mente, a sua alma, seja aprisionada. Aprisionada pelo queixume, aprisionada pela decepção, aprisionada pela frustração, aprisionada pelo mau gosto, aprisionada muitas vezes pela ira, pela raiva, aprisionado pelo senso de injustiça, vitimismo. Quando a minha mente e a sua mente são aprisionadas, fica parecendo que a própria palavra de Deus também está aprisionada. Mas, na verdade, você e eu, quando permitimos que as contingências em nosso redor afetem o nosso coração de tal forma que nos aprisione interiormente, eu e você estamos abafando, estamos tentando, muitas vezes, impedir a própria ação de Deus. Toda a insatisfação que se desenvolve em nosso coração, toda incredulidade que se desenvolve em nosso coração, porque nós planejamos coisas muitas vezes, porque desejamos coisas muitas vezes, mas quando essas coisas não se realizam, quando essas coisas não se concretizam, e eu e você vamos sendo envolvidos, tomados por essas raízes de amargura que vão preenchendo o nosso ser, todas as vezes que nós caminhamos dessa forma, a nossa rebelião é contra o próprio Deus. Porque observe, eu e você estamos presos no tempo e no espaço. Eu e você estamos presos nessa história. Eu e você não conseguimos enxergar essa história fora dela. Nós estamos imersos nela. E muitas vezes não percebemos como que a soberania de Deus é real, ativa, soberana sobre a nossa vida. E aí nós começamos a acreditar num falso evangelho que vai nos prometer sempre a bonança, que vai nos prometer sempre tudo do bom e do melhor. E não percebemos que o Senhor Jesus nos chamou para morrermos para nós mesmos, para sermos experimentados na realidade desse mundo que tem tempestades.
que estruturas vão sim ser desmoronadas, destruídas muitas vezes. Mas Ele nos sustenta em meio a tudo isso para que o nosso coração cresça sendo experimentado na fé, na convicção da soberania de Deus, da intervenção de Deus em todas as coisas nessa história, de que Ele é que conduz todas as coisas, mas muitas vezes aprisionados não no corpo, mas no coração, nós vivemos em rebelião contra Deus, insatisfeitos contra Deus. Embora não pronunciemos essas palavras, mas vamos ficando insatisfeitos da própria vida, das situações, daquilo que temos, daquilo que não temos, da maneira que vivemos, das relações que desenvolvemos. Nós vamos sendo tomados por uma insatisfação que, na verdade, é uma rebelião contra o próprio Deus, porque não reconhece e não se submete. Deus é que nos trouxe até aqui. Deus é que me colocou aqui. Minha vida não está solta ao acaso, à aleatoriedade. Minha vida está debaixo da soberania condutora de Deus em cada parte, em cada momento, em cada dia em que eu viver, em que eu respirar. Mas em último lugar, eu queria olhar com você o versículo 28. Observe como essa proclamação, essa declaração de Paulo, de que a salvação de Deus seria enviada aos gentios, é exatamente como a nossa era começa. A grande comissão que o Senhor Jesus dá à sua igreja. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios. E Paulo não conclui assim. Paulo conclui dizendo: e eles virão. Você entende essa convicção? Eles ouvirão. Você entende essa convicção de Paulo? Paulo não tem nenhuma dúvida que aquilo que Deus começou a fazer, Deus continuará a fazer, e que os gentios simplesmente ouvirão este evangelho. Olhe para o seu lado. Isso é essa promessa sendo cumprida. Eu e você somos os gentios. E nós ouvimos. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas ouvimos. De repente essa mensagem chegou ao seu coração. De repente ela fez sentido para você. Nós fomos encontrados e nós nem procurávamos por ele. Ele nos encontrou o seu coração. Muitos completamente distantes de qualquer verdade do evangelho foram alcançados. Outros muitas vezes vivendo em meio a tudo que falava sobre evangelho, realidade de igreja, mas foram alcançados muito tempo depois. E sabem, reconhecem no momento em que o Senhor de fato fez com que essa verdade fizesse sentido. O fato, querido, é que quando eu e você entendemos que a história em que estamos vivendo faz parte de uma história planejada antes da criação, eu e você começamos a entender que o sacrifício de Jesus não foi para que nós vivêssemos melhores nesse mundo. Foi para que vivêssemos para Ele. E você precisa fazer essa pergunta ao seu coração. Você tem realmente vivido para Cristo? Seus afetos, seus desejos, suas vontades, seus sonhos pertencem realmente a Cristo e à vontade dele? Ou você tem vivido para os seus desejos, para os seus sonhos? E muitas vezes a soberania de Cristo tem frustrado o seu caminho.
e você não tem percebido isso. Se o Senhor tem frustrado os seus caminhos, querido e querida, glorifique o nome do Senhor. Ele está dizendo para você, você é meu. Eu não vou permitir, jamais, que aquele por quem eu morri viva para si mesmo. Você foi chamado para viver para Cristo. A nossa escatologia, querido, tem uma convicção. A certeza de que Cristo triunfará. E eu e você estamos caminhando para esse dia. Essa história em Atos não foi concluída. Atos termina assim. Para que eu e você entendamos. A conclusão ainda está por vir. E eu e você fazemos parte dessa história. Cristo e o seu evangelho triunfará. Cristo e o seu evangelho reinarão para todo sempre. E a sua igreja, aqueles que creem, reinarão com ele. Eu e você estamos aqui para que essa verdade seja proclamada. Eu e você estamos aqui para experimentar essa verdade em nossa própria vida. E saiba, não há alegria maior, não há satisfação maior do que ter a convicção e experimentar a realidade desse Deus soberano, vivo e verdadeiro, trabalhando, operando através das nossas próprias vidas. Que Ele te dê essa graça de morrer para você mesmo e viver para Ele, crendo que Ele está trabalhando até hoje. O nosso Pai não descansou, Ele continua a trabalhar. Amém? Feche os seus olhos. Coloque seu coração diante de Deus. Examine, querido, sua alma. Nós vamos participar da mesa do Senhor. Cristo é fiel. A sua igreja deve persistir. Cristo é fiel e nos chama a participar do seu corpo. Nesse mundo, eu e você teremos sempre que esperar tempestades, teremos sempre que esperar que até as estruturas possam ruir. Estruturas que sustentam a sua própria vida. Acredite, elas vêm ao pó muitas vezes. E por essas coisas eu e você temos que esperar. Nessa vida eu e você temos que esperar inclusive golpes mortais. Golpes fatais. E que somente a misericórdia e o milagre de Deus para nos sustentar. Mas você não pode nunca esperar nessa vida. A igreja do Senhor não pode nunca esperar dessa vida. Que o Senhor a abandone. Que o Senhor desista. Que o Senhor vire suas costas. Que o Senhor mude. Que Ele mude os seus propósitos. Isso você não pode nunca esperar. Tenha certeza. Tenha fé. Ele não muda. Ele não abandona a sua igreja. Porque Ele não abandona a honra e a glória do seu próprio nome. Ele não mente. Ele não quebra a aliança. Ele é fiel. Amado Deus, quebrantas, Pai. Quebranta o teu povo. Quebranta o nosso coração. Amado Deus, mostra para nós, Senhor,
aonde vivemos para nós mesmos ainda. O quanto vivemos para nós mesmos ainda. Mostra para a gente, Senhor, o teu poder. Mostra para a gente como o Senhor age, como o Senhor ainda opera, como o Senhor é real e como o Senhor tem planos e propósitos para esse mundo ainda. Nos dá a convicção, Senhor, de que o Senhor nos chamou para sermos participantes dessa obra. Nos mostra, Senhor, o quanto essa obra é santa, perfeita, maravilhosa. Espírito de Deus, conduz as nossas vidas a de fato viver para Ti. Abre os nossos olhos cada dia, Senhor, mostrando o quanto de nós ainda não consagramos, não entregamos. Espírito de Deus, mostra as nossas impurezas, os nossos pecados. Pois queremos, Pai, viver em comunhão com o Senhor, com a Tua vontade, cada dia mais. O Senhor não nos chamou para superficialidade. O Senhor nos chamou para uma relação profunda, real, viva, verdadeira. Quebranta, Espírito, a Tua igreja, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.